deputado Zé Trovão se manifestou pelas redes sociais após a notícia do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e quase 40 pessoas por um suposto golpe que pode ter supostamente existido na mente de alguém. O deputado lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre insistiu em agir conforme a Constituição e disse: "E hoje a gente enxerga que este caminho só acontece do lado de cá. O lado de lá está preparado para tudo. O lado de lá está preparado para construir e criar provas. O outro lado está preparado para usar uma parte da polícia que está a trabalho definitivamente de algumas pessoas. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que saber que agora nós já temos a divisão do Brasil definitivamente. E a divisão não está nas pessoas como vocês que estão aí trabalhando todos os dias para conseguir sobreviver, para conseguir trabalhar e conseguir manter a sua casa. A divisão está literalmente dentro da política, e uma política muito perigosa." O deputado afirmou que o Brasil já está pior do que a Venezuela, apontando: "Se perdeu o pudor, se perdeu o medo." Ele deu o exemplo da perseguição ao ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, mostrando que não há sequer pudor de mudar as versões ao sabor dos ventos. Primeiro, os caras falaram que ele estava nos Estados Unidos. A Polícia Federal disse que ele estava nos Estados Unidos, que ele foi para os Estados Unidos. Depois ele não estava. Agora, ele não estava nos Estados Unidos, ele forjou a ida dele para os Estados Unidos. Olha a que ponto nós chegamos. Que tipo de polícia é essa? Que tipo de órgão é esse? Que tipo de investigação é essa? Zé Trovão apontou: "A democracia acabou. Eu estou falando com vocês aqui agora e talvez amanhã eu esteja sendo conduzido para um presídio. Por quê? Porque eu estou fazendo essa live. Porque eu estou falando sobre isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que isso realmente seja discutido nas linhas fracas da nossa política e do nosso país. Nós precisamos falar de uma maneira mais contundente." O deputado lamentou o papel a que se prestam os presidentes das duas casas legislativas e disse: "Qual é o caminho? O caminho não tem. Nós não temos senadores, nós não temos, pelo menos, maioria. Nós temos bons senadores, mas não temos maioria no Senado para colocar um freio de arrumação em tudo isso. E essa é uma pauta cara que, pelo amor de Deus, já passou do tempo. A gente precisa de políticos que não tenham rabo preso, que não tenham medo desses caras, porque senão esses caras vão fazer o que bem entenderem." Zé Trovão alertou: "Em que momento da história vocês imaginaram o que estamos assistindo agora? Ou que vamos assistir em algum momento? Que mães e pais de família estariam presos, condenados a 17 anos por um suposto golpe de Estado que nunca existiu. Que maluquice é essa, cara? Que coisa bizarra é essa? Aonde isso pode chegar? Senhoras de idade, pessoas presas. O Clezão está morto. 1 ano que o Clezão morreu. 1 ano. E nesse 1 ano que o Clezão morreu, tudo ficou quieto, calado. Por quê? Porque simplesmente quem está controlando a liberdade e a vida do povo é meia dúzia. Gente, pelo amor de Deus, olha aonde nós chegamos. O poste está mijando no cachorro, caramba. Soltaram 15 traficantes e prenderam dezenas de pessoas inocentes. Golpe de Estado não se dá com bandeira e bíblia. Golpe de Estado se dá com fuzil e tanque de guerra. Golpe de Estado quem deu neste país foi o PCC. Golpe de Estado quem deu neste país foi o Comando Vermelho. Esses criminosos é que deram golpe de Estado no país. Eles tomaram tudo. Eles coordenam tudo, mandam e desmandam, inclusive dentro da Suprema Corte." O deputado apontou o absurdo de uma mesma pessoa, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atuar como polícia, promotor, vítima e juiz irrecorrível e disse: "Esse cara não tem mais medo de nada. Esse cara de pau, ele é capaz de passar por cima de tudo para concluir um plano que é dele mesmo. Os absurdos já passaram de todos os limites." Zé Trovão rebateu a narrativa de polarização, expondo: "Não existe polarização na política. A verdade é uma só. Não existe porque a polarização é de um lado só, porque um lado
determina e faz o que bem entende e ninguém mais pode fazer nada. Não existe polarização. Polarização é quando dois lados têm a mesma força e discute, briga todos os dias. Quando só um lado faz, não é polarização, isso é domínio. O Brasil foi dominado pelos bandidos. O Brasil foi dominado por aqueles que não têm capacidade moral. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Isso nos causa muita preocupação. A gente está vivendo hoje o relatório mais nefasto de todos os tempos, né? A polícia passou 2 anos investigando e fazendo a sua ação e de repente eles chegaram a um plano esse, para que vocês que não sabem, eu já saiu matérias na Jovem Pan falando sobre isso, que inclusive o meu nome estava lá num dos áudios que eles pegaram, que o cara queria que alguém do Zé Trovão já estava tudo certo para uma tal de uma reunião, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei nem quem são. Mas aqui o foco não sou eu, o foco aqui é o único homem que doou toda a sua vida, que doou todo o seu tempo, que doou a sua energia e continua doando para defender uma democracia verdadeira, né? A gente não tem de maneira nenhuma como sair desta linha que o presidente nos ensinou desde o início do seu mandato. Sempre falando sobre as 4 linhas da Constituição, sempre falando sobre a defesa da democracia, sempre falando sobre o respeito, sobre a dignidade, sobre aquilo que é importante para que a gente se mantenha de pé. E hoje a gente enxerga que este caminho só acontece do lado de cá. O lado de lá está preparado para tudo. O lado de lá está preparado para construir, criar provas. O outro lado está preparado para usar uma parte da polícia que está a trabalho definitivamente de algumas pessoas. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que saber que agora nós já temos a divisão do Brasil definitivamente. E a divisão não está nas pessoas como vocês que estão aí trabalhando todos os dias para conseguir sobreviver, para conseguir trabalhar e conseguir manter a sua casa. A divisão está literalmente dentro da política, e uma política muito perigosa. Cara, nós estamos deixando o Brasil com cara de Venezuela de uma maneira muito melhorada. E isso é preocupante.
O Brasil está se tornando uma Venezuela muito melhorada, muito pior, né? Por que eu estou dizendo melhorada? Porque está sendo muito pior. As pessoas passaram e perderam totalmente a noção do que vão fazer. E se perdeu o pudor, se perdeu o medo. Não existe mais medo. Quando a gente fala sobre o Felipe Martins, que foi indiciado, primeiro, os caras falaram que ele estava nos Estados Unidos. A Polícia Federal disse que ele estava nos Estados Unidos, que ele foi para os Estados Unidos. Depois ele não estava agora. Agora ele não estava nos Estados Unidos. Ele forjou a ida dele para os Estados Unidos. Olha a que ponto nós chegamos. Que tipo de polícia é essa? Que tipo de órgão é esse? Que tipo de investigação é essa que não sabe, ao menos, que caminho nós estamos vivendo? O negócio acabou, a democracia acabou. Eu estou falando com vocês aqui agora e talvez amanhã eu esteja sendo conduzido por um presídio. Por quê? Porque estou fazendo essa live, porque estou falando sobre isso. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que isso realmente seja discutido nas linhas fracas da nossa política e do nosso país. Nós precisamos falar de uma maneira mais contundente. O que mais me impressiona é que quando os presidentes das casas se manifestam, eles se manifestam de maneira superficial ou se manifestam de maneira como se manifestou o Pacheco, dizendo não há lugar no Brasil para esse tipo de pessoa. Se não há lugar no Brasil para pessoas que são corruptas, que são bandidas e que são os verdadeiros atentadores contra a democracia, então não há lugar no Brasil para grande parte da esquerda. Não há lugar no Brasil para pessoas que todo momento tentam criar uma narrativa. E de narrativas eu já estou farto delas, né? Com relação à minha pessoa, são criadas narrativas todas as horas. Então, agora se descobriu um plano que ninguém sabe como que foi desenhado, né? Por exemplo, tinha gente andando de táxi, né? Porque, claro, a gente vai matar alguém, né? Os caras querem, mas vamos usar o taxista, vamos chamar uma corrida de um táxi que com certeza tem ali dentro um taxímetro, que tem uma agência reguladora por trás e que facilmente seria descoberto, né? Então, assim, daqui a pouco vocês vão falar o quê? Que tinha pessoas a cavalo também, né? Pessoas a cavalos prontos para cometer isso. Gente, acabou. Literalmente eu vim aqui dizer para vocês que acabou. Não tem mais o que fazer. Agora é esperar para que todos nós sejamos presos. É isso que nós vamos esperar. Eu acho que em dias todos nós seremos presos, então, porque ficou absurdo, ficou completamente sem sentido, sabe? Me parece que nós estamos vivendo num seriado onde a conspiração acontece da maneira mais ridícula, mais absurda. E como que isso pode? Quer dizer, nós estamos falando de um ex-presidente da República chamado Jair Messias Bolsonaro, que não cometeu crime algum, que nunca ultrapassou nenhum limite. Eu estou te falando com propriedade sobre o Bolsonaro. Bolsonaro jamais aceitaria que alguém atentasse contra a democracia. Bolsonaro é incapaz de atentar contra a democracia. Bolsonaro é incapaz disso. Gente, quem conhece o Bolsonaro frente a frente, quem já teve a oportunidade de conviver e de estar com o Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro é um dos caras mais íntegros desse país. E assim, é muito maluco você pegar o delegado Ramage sendo indiciado, você pegar pessoas que sequer alguém... Não vamos falar desses nomes então, vamos falar das pessoas que ninguém nem conhece, que ninguém nem sabia que existia. E aí fica essa palhaçada, essa ação que me preocupa, que me deixa completamente sem ter um caminho pra gente falar pra vocês aqui. Olha, o caminho que nós vamos seguir agora é esse. Mas qual caminho? O caminho não tem. Nós não temos senadores, nós não temos pelo menos maioria,
Nós temos bons senadores, mas não temos maioria do Senado para colocar um freio de arrumação em tudo isso, né? E essa é uma pauta, cara, que, pelo amor de Deus, já passou do tempo, entendeu? Já passou do tempo. A gente precisa de políticos que não tenham rabo preso, que não tenham medo desses caras, porque senão esses caras vão fazer o que bem entender. Gente, que o Lula é um baita de um sem vergonha, um baita de um vagabundo, todo mundo já sabe. Que ele é descondenado, todo mundo já sabe. Que o Lula cometeu crimes, todo mundo já sabe. Porque não é o Zé Trovão que apresentou isso pro Brasil. Quem apresentou isso foi a Lava Jato. Quem disse isso foi inclusive o Supremo Tribunal Federal, quando condenou o Lula à prisão. E agora, essa mesma corte que colocou Lula atrás das grades, absolveu Lula e agora quer colocar Bolsonaro atrás das grades. Que isso? Que mundo nós estamos vivendo? Que palhaçada é essa? O que vocês estão pensando da vida? O povo não é escravo e nem vai aceitar esse tipo de coisa. Porque o brasileiro não vai deixar com que isso aconteça, porque isso não é um fato direcionado a uma pessoa. Esse é um fato direcionado ao Brasil. Todos aqui correm riscos. Todos que têm um posicionamento de direita correm risco. Todos estão correndo risco de ser preso. E como é que fica isso? Como é que vai ficar? Será que nós vamos ter que fazer uma manifestação novamente? Será que o povo vai ter que ir para a rua novamente? Mas do que adianta? O povo está na rua com o poder que eles têm, porque o poder é de vocês. Artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. Se os representantes eleitos por vocês não têm nenhum mínimo de responsabilidade, que absurdo! Falar de Bolsonaro, vocês passaram 2 anos simplesmente falando de Bolsonaro, porque vocês têm que criar uma cortina de fumaça pelas cagadas que o Lula tá fazendo. Quem vai? E aí como é que fica isso? O Lula faz um monte de merda e toda vez que a bomba estoura, e você vê, isso estourou bem no momento em que a excelentíssima Janja, eleita a algum tipo de cargo inexistente no Brasil, criou um problema diplomático para o Brasil com os Estados Unidos. Porque vocês estão achando que Donald Trump, vocês estão achando que Elon Musk vai deixar barato os ataques constantes aos Estados Unidos? Os Estados Unidos está sendo atacado por este acéfalo chamado Luiz Inácio Lula da Silva e pela acéfala da tua esposa chamada Janja. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Em que momento da história vocês imaginaram que estão nos assistindo agora, ou que vão nos assistir em algum momento, que mães e pais de família estariam presos, condenados a 17 anos, por um suposto golpe de Estado que nunca existiu? Que maluquice é essa, cara? Que coisa bizarra é essa? Aonde isso pode chegar? Senhoras de idade, pessoas presas. O Crezão tá morto. 1 ano que o Crezão morreu. 1 ano. E nesse 1 ano que o Crezão morreu, tudo ficou quieto, calado. Por quê? Porque simplesmente quem está controlando a liberdade e a vida do povo é meia dúzia. Gente, pelo amor de Deus, olha aonde nós chegamos. O poste tá mijando no cachorro, caramba. Soltaram 15 traficantes e prenderam dezenas de pessoas inocentes. Golpe de Estado não se dá com bandeira e Bíblia. Golpe de Estado se dá com fuzil e tanque de guerra.
Golpe de Estado quem deu neste país foi o PCC. Golpe de Estado quem deu nesse país foi o Comando Vermelho. Esses criminosos é que deram golpe de Estado no país. Eles tomaram tudo, eles coordenam tudo. Manda e desmanda, inclusive dentro da Suprema Corte. Ah, você está fazendo uma acusação leviana. Não, eu não estou fazendo uma acusação leviana. Que pode? Nós não podemos mais aceitar isso. Nós não podemos mais imaginar que isso é algo normal. Normal do quê, gente? O que é normal neste país? Normal neste país é a justiça se comportar como justiça. Alexandre de Moraes, ele fala sobre ele mesmo 44 vezes, pô. É o juiz, é a vítima, é o promotor, é o condenador, é tudo. O mesmo cara é tudo. Estão ficando doido, pô. Esse cara perdeu a linha de casa, esse cara perdeu a referência. Esse cara não tem mais medo de nada. Esse cara ele é capaz de passar por cima de tudo para concluir um plano que é dele mesmo. Os absurdos já passaram todos dos limites. Acusaram Bolsonaro de roubar joias. Falaram números absurdos, depois a própria Polícia Federal teve que pedir desculpa e dizer que errou. Então assim, nós estamos vivendo, cara, o escracho daquilo que um dia foi uma sociedade. Usar uma camisa verde e amarelo e se dizer de direita hoje no Brasil é crime. Será que existe algum país no mundo que é assim? Existe. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Nicarágua. Lá é crime ser de direita. Mas lá os comunistas já tomaram conta. Lá quem manda e quem faz o que bem entende são aqueles que dominaram o poder. O Brasil ainda não foi dominado por completo. Porque ainda existe pessoas como eu, como Gustavo Gaia, como Nicolas, como tantos outros, como Júlia Zanata, Carol Detone, Carla Zambelli, tantas pessoas que não têm medo. Às vezes a gente diz assim, cara, nós precisamos acabar com a polarização da política. Mas não existe polarização na política. A verdade é uma só, me desculpa. Quando eu tento olhar para a política e imaginar onde é que está essa polarização, não existe. Porque a polarização é de um lado só. Porque quando um lado determina e faz o que bem entende, e ninguém mais pode fazer nada, não existe polarização. Polarização é quando dois lados têm a mesma força e discute e briga todos os dias. Quando só um lado faz, não é polarização. Isso é domínio. O Brasil foi dominado pelos bandidos. O Brasil foi dominado por aqueles que não têm a capacidade moral. Esse tipo de gente, se der uma chave de um carro e falar para eles, segue para lá, ele não sabe, porque a bússola moral dele não permite que ele saia nem do lugar. A pessoa, quando comete tantos erros, tantos crimes, tantas aberrações, ela perde a sua bússola moral. E bússola moral é a única coisa que nos diferencia dos animais irracionais. É a única coisa. Não existe outra coisa. A bússola moral de um homem é o que determina
se ele é um animal irracional ou se ele é um homem, um animal racional. Esses caras se tornaram animais irracionais. Acabou! Acabou! Mas para parar a direita, vocês vão ter que matar todos nós da direita. Vão ter que matar seus canalhas. Vocês são canalhas covardes. Vocês todos são canalhas e covardes. Vocês pagarão preço pelo que vocês estão fazendo. Vocês não deveriam agir dessa maneira, mas estão agindo. Canalhas, covardes, corruptos, fracos. Vocês todos cairão. Todos vocês cairão. Um a um, vocês vão cair. Não tem essa. Prenda o Bolsonaro. Prenda ele que eu quero ver. Se vocês estão com esse culhão todo pra arrumar essa guerra no Brasil. É isso, pô. Chega. Chega de tanto absurdo. Chega de tanta covardia. Covardes. Covardes é o que vocês são. Agora, o Brasil precisa entender que nós da direita só temos vocês que nos assistem, vocês que nos acompanham. Só vocês. Porque o outro lado, a esquerda tem judiciário, Polícia Federal, o outro lado tem tudo. Nós só temos vocês. E vocês são os grandes instrumentos desse país. Vocês são os únicos que são capazes de mudar essa história. E aonde vocês forem, eu estarei com cada um de vocês. Vocês são a bússola que eu sigo todos os dias. O povo que me elegeu, o povo que confiou o voto a mim. Vocês são minha bússola. Por vocês, a minha vida foi entregue. Porque quando você entra na política para fazer o que é certo, você entrega a sua vida, você entrega a sua liberdade, você entrega tudo. E a única coisa que eu jamais trocarei é a vida da minha família. Mas esses eu sei que estarão sempre protegidos. Vocês são a nossa bússola. Vocês são os grandes alicerces desse país. Desperta! Povo brasileiro, desperta! Desperta para que a gente estejam juntos. Se nós estivermos todos de mãos dadas, nós somos invencíveis. Mas no separar dos ovos, nada subsiste. Nada. Eu não aceito, eu não admito, e eu não sou covarde para baixar a minha cabeça para meia dúzia de bananas que se entregaram à luxúria deste mundo para corromper as nossas famílias. Eu não. Eu não vendo o meu voto, eu não vendo a minha dignidade, eu não vendo o meu caráter, eu não vendo nada daquilo que sou. Porque eu só sou o que sou, graças a vocês. Graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que me trouxe para a vida da política, que me mostrou que valia a pena lutar pelo meu país. Este homem tem o meu respeito. Este homem tem a minha admiração. O que passar de Bolsonaro é só mera bijuteria. Me desculpe, me perdoem, políticos renomados, políticos grandes, me perdoem. Vocês só serão alguma coisa se vocês entenderem que o único homem que levantou a moral desse país foi Jair Messias Bolsonaro.
O resto não adianta. Joia rara só tem uma família: Bolsonaro e Dona Michele. O resto é bijuteria. Isso é ser político. Isso é ser político. É enfrentar no osso do peito, como ele enfrentou durante 4 anos, tomando porrada da Globo, tomando porrada das emissoras, apanhando que nem cachorro desses militantezinhos sem vergonhas. Isso é ser político. Mas nunca deixou de servir o povo brasileiro. Presidente Bolsonaro, se fosse um covarde, nem no Brasil estaria mais. Mas ele está aqui, correndo o risco de pegar 2 milhões de anos de cadeia. Porque ele ama cada um de vocês. Porque ele ama esse país. Porque ele ama a sua bandeira. Pare de acreditar em Papai Noel. Pare de acreditar em Fada dos Dentes. Não existe salvador da pátria. Não existe. Não existe. Existe um homem que está entregando a sua vida, a sua liberdade, a sua saúde mental e física, porque destrói a mente, destrói o corpo. E o nome desse cara é Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que esses lacaios da esquerda querem criar uma situação para prender ele. É por isso que esses lacaios da esquerda querem criar uma situação para acabar com a direita no Brasil. Mas para acabar com a direita, seus canalhas, vocês vão ter que nós. Porque mesmo preso, o nosso grito vai ecoar. Nós somos igual água benta para ir pro diabo. Vocês podem até tentar suportar, mas vocês vão cair. Vão cair. Vão cair todos. Todos vocês. Fica aqui o meu recado. Querem fazer alguma coisa? Tirem a nossa vida, porque apenas a nossa liberdade não resolve de nada. Não resolve de nada. Eu não tenho medo de cadeia. Vocês já me colocaram um dia lá. Eu não tenho medo de ser preso. Vocês já me prenderam um dia. Vocês vão cair. Escute isso, esquerda. Escute isso, Alexandre de Moraes. Você vai cair. Você vai cair, cara. Você acabou com o Brasil. Você acabou com a liberdade. Você acabou com a democracia. Mas você vai cair. O Brasil não tem medo de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras que nos assistiram. Compartilhe essa live. Compartilhe, mas compartilhe milhares de vezes se for preciso. Porque a gente precisa. Mande no grupo de WhatsApp. Mande para todo mundo. Nós estamos dando um grito ao povo brasileiro. Socorram a democracia desse país.